Vamos falar de uma doença que tem afetado, que afeta sempre vários animais, né? A leptospirose tem doença, afeta os humanos, né? Transmissível para os humanos, mas também para os animais. E entre eles estão aí o gado, o boi, os cavalos, os porcos, né? E a gente vai falar um pouco porque essa doença ela é muito comum no período das chuvas. Esse é o assunto do quadro Prosa Agro de hoje. A gente está com o Anísio Lima, né, que é médico veterinário. A gente já agradece. Bom dia, Anísio, tudo bem por estar aqui conosco? Bom dia, tudo bem? Anísio, eu queria primeiro que você explicasse essa questão. A gente sabe que a leptospirose ela é transmitida pelos ratos, né? Mas como que ela chega nos animais, né? Da mesma forma dos humanos, quando a gente enfim, tem contato com uma água suja, que tem as fezes do rato, como é que acontece essa infecção e de que forma ela pode atingir aí os animais, principalmente os bois, não é? E a carne suína também, e os porcos. Vamos caracterizar a leptospirose. Ela é uma zoonose provocada por uma bactéria, a Leptospira, e ela tem fases dentro do ciclo de transmissão dela. Tem uma fase que nós chamamos de leptospiremia, que é essa fase onde há a multiplicação da bactéria dentro do ambiente do ser vivo. E quais são esses seres vivos? Os animais domésticos e os animais silvestres. E após essa fase de multiplicação, ela tem uma fase de leptospirúria. E essa fase é a fase quando ela expele, a bactéria é expelida ao meio, principalmente pela urina. E como o ser humano se contamina com a leptospirose? Geralmente, no período das águas, ocorre o aumento do fluxo de água e a lavagem de ambientes. E quando ocorre essa lavagem de ambientes, somente no solo, há uma maior contaminação. Essa contaminação ela pode ocorrer no solo, principalmente quando os manejadores trabalham sem EPIs. Ela pode acontecer nos ambientes de manejo, quando o manejador ou o ser humano está exposto a essa bactéria com alguma lesão de ferida aberta ou por transmissão em mucosa. O que é que ela causa? Ela causa aborto, ela causa febre, ela causa nascimento de fetos natimortos e também causa inúmeras doenças em seres humanos. O rato, no ciclo urbano e também no ciclo rural, é um dos disseminadores da doença, mas outros animais podem disseminar, como os bovinos, como os caprinos, como os equídeos. E a leptospirose ela tem várias sorovariantes. Daí a necessidade de se identificar qual é a sorovariante prevalente. No caso da capital de Teresina, existe um programa de controle de combate à leptospirose no Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura, porque ela é uma zoonose, daí ela tem que ser monitorada, ela tem que ser vigiada, e no ambiente como um todo, desde o ambiente rural como do ambiente urbano. Então, é um tema sensível, é uma doença também que causa impacto reprodutivo, principalmente em rebanhos de produção, e ela deve estar no protocolo sanitário desses ambientes, com a vacinação dos animais e com a manifestação dos sintomas clínicos, sempre fazendo o diagnóstico diferencial com outras enfermidades que apresentam sintomas semelhantes. Anísio, essa vacinação, ela é anual ou quando eu tenho um animal, eu vacino uma vez e ele já funciona? Ou são em doses, diversas doses ou é uma dose única? A vacinação deve ser anual, certo? Por que anual? Porque sempre você tem ambientes, e nenhuma vacina, você tem a prevalência do sorovariante no ambiente, e você tem sempre animais novos na propriedade. Então, essa imunização, ela deve ser anual,
Esse protocolo sanitário deve ser sempre avaliado dentro do ambiente de produção e, principalmente, deve ter um grande cuidado fazendo a titulação nos manejadores, nos operadores dos animais, porque conforme essa titulação, ela pode apresentar contaminação ou não. Daí o monitoramento permanente dessa doença, e principalmente no caso de animais de produção, a presença de aborto. Então você precisa estar fazendo o monitoramento da presença da bactéria e também os cuidados profiláticos, que é a desratização dos ambientes, controle dos ambientes com higienização, monitoramento da presença de roedores, ou seja, todo um conjunto de medidas profiláticas que te permitem blindar-se da manifestação desse agravo nos rebanhos e na sociedade. Então, nós costumamos dizer que nós devemos pensar em uma saúde única, que é a saúde ambiental, a saúde animal e, consecutivamente, a saúde humana. Anísio, se esse conceito nós não tivermos, dificulta muito o controle. somos interdependentes. Só uma pergunta. Primeiro, eu quero saber se eu tenho um animal que tem leptospirose, né? Se eu chegar a bater sem, por exemplo, identificar que ele está doente, aquela carne, ela pode prejudicar quem consumir? Ou isso é impossível de acontecer porque é uma doença que se manifesta logo, os sintomas são muito aparentes? E eu queria saber também a incidência dela, qual é a incidência dessa doença, tanto no rebanho brasileiro e se nós temos números de Piauí também. Olha, vamos por partes, como você perguntou. A necessidade do consumo de todo e qualquer alimento de origem animal sob inspeção é fundamental, porque a doença ela não causa pelo consumo da carne, ela não é transmissível pelo consumo da carne, mas, porém, essa doença ela causa lesões conforme o seu grau de manifestação no indivíduo. E no momento do abate, a inspeção é quem vai permitir a condenação ou não dessa carcaça. Se você consome carne de um ambiente não inspecionado, você pode estar correndo risco de contaminar-se. Então, o que vai dizer se essa carcaça está apta ou não ao consumo é a inspeção, pela manifestação de lesões. A outra pergunta que você fez foi com relação... A incidência, né, da doença no rebanho brasileiro. Olha, e no Piauí, se nós temos algum número. Pronto. No rebanho brasileiro, há duas sorovariantes, a Hardes e a Solvay. Essas duas sorovariantes, há uma variação de manifestação, segundo a literatura nos rebanhos brasileiros, em torno de 35% uma, 30% a outra. Há uma média que se trabalha em determinados rebanhos, em torno de 20% a 25% de manifestação. O que nós temos de dados do Piauí, a professora Larissa, lá na Universidade Federal do Piauí, no município de Bom Jesus, fez um bom trabalho de manifestação de leptospirose em cães. E isso apresentou um índice, esses dados ainda não foram publicados, mas está em torno de mais de 20%. O que nos preocupa é da necessidade de uma maior atenção à manifestação desse agravo. Porque o que ocorre? Nós passamos um momento muito sensível no país. As agências de defesa, a defesa agropecuária, ela não tem recebido a valorização na qual ela precisa, porque você foi muito feliz quando você disse que você estuda o agro e você, todo dia que senta para fazer suas refeições, você está consumindo proteína animal do agro. E como nós podemos ser o agro se nós não estamos dando a atenção e a valorização aos serviços de defesa sanitária e ao controle desses agravos? Então é necessário a compreensão dos agentes públicos, é necessário o entendimento de todo o setor do agro para a importância do controle sanitário nos rebanhos. E hoje nós estamos falando da leptospirose pontualmente.
mas nós temos a brucelose, nós temos a tuberculose, nós temos a raiva. Isso aqui são doenças que acometem diretamente, principalmente rebanhos de interesse zootécnico, e são 3 zoonoses. Então, sem falar em outras, inúmeras outras que nós temos, e o tempo aqui seria exíguo para expressarmos isso. Teremos Daí outras a oportunidades, importância. viu? Teremos, porque o nosso tempo está curto. Eu só queria lhe tirar um questionamentozinho. A professora Larissa, que você falou aí, ela fez o estudo, foi em cães ou foi em animais como um todo? Ela fez um estudo em cães, principalmente em fazendas, porque toda fazenda tem um cão. Sim, Então ela sim, é pegou comum. zona rural e zona urbana. E houve essa manifestação. Se você pensar que as fazendas do agro, elas são produtoras de grão, e o grão, há armazéns que armazenam esse grão para posterior distribuição. E isso favorece a presença de roedores e de outros animais. Então, o cão, ele geralmente está presente nesse Esse ciclo ambiente. Uhum. de transmissão ou de vida, certo? E como ela trabalha com pequenos animais, ela fez esse levantamento. Pela primeira vez, uma soroprevalência da bactéria no município de Bom Jesus. E os dados foram bem interessantes, os números apresentados, e isso nos suscitou muitas dúvidas e, principalmente, a necessidade permanente de um programa de educação sanitária nestes ambientes, tanto urbanos como rurais. Teresina, dados mais fidedignos você tem no programa de controle de leptospirose do Centro de Controle de Zoonoses. Muito obrigada, tá, doutora Anísio, pela entrevista, pelas informações muito esclarecedoras, tá bem? Muito obrigada de verdade, obrigada por nos atender, e teremos outras oportunidades para a gente falar dessas outras aí, zoonoses, né, que podem atingir aí os animais, principalmente esses que a gente consome, tá bem? Obrigada e um bom dia de trabalho. Um bom dia, nós estamos à disposição. Queremos dizer que nós somos presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e o Conselho Regional quer estar irmanado com a TV Meu Norte, com o seu programa, para juntos estarmos esclarecendo e educando a nossa sociedade. Com certeza, estamos à disposição sempre.